O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Assim nos diz a palavra. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deveriam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinham sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nos apropriemos da carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, quando a palavra nos diz: também o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. Na certeza de que não sabemos, vamos cantar pelo menos o refrão de uma música que nos leva a interiorizar o Espírito Santo, que nos leva de fato a sentir o Espírito Santo, que nos leva de fato a entendermos que sem o Espírito Santo nós somos seres humanos vazios, seremos seres humanos fracassados, não entenderemos o dinamismo da vida que nos cerca, não entenderemos os sinais de Deus, porque é o Espírito Santo que fala em nós e fala como a Ele convém. Cantemos. Amados irmãos e irmãs, é no sopro do Espírito Santo que nós entendemos a vigília desta noite. Nós estamos numa semana privilegiada, que é a semana que está entre a ascensão do Senhor e também que está entre o dia de Pentecostes. Estamos aí com os nossos 50 dias, por assim dizer, pós-ressurreição de Jesus. Foram 40 dias que ele andou entre nós, ele ensinou, ele tentou de forma muito pedagógica, muito amorosa, estar ainda conosco. E assim ele foi visto por muitos, multidões o viram. E hoje nós estamos tendo o privilégio de adentrarmos nessa pedagogia do mistério de Pentecostes. E muito me chama a atenção porque a palavra de Deus hoje, dita através de João, ela nos comunica, Jesus falando a nós, que aquele que crer em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Meus irmãos, nós vivemos um tempo marcado por muitas coisas. Nós vivemos um tempo de confinamento. Nós vivemos um tempo onde parece que muitas coisas são levadas apenas pela superficialidade. Nós vivemos um tempo onde as desestruturas emocionais são muito grandes. Nós vivemos também um tempo marcado por uma tecnologia nunca vista por todos os tempos em que a humanidade existe. Nós temos carros elétricos, nós temos cirurgias a nível de 3D, temos até mesmo cura de doenças que nem a gente nunca imaginávamos que teríamos. Com certeza esse coronavírus também já está sendo vencido, até porque as notícias que temos por aí é que até uma vacina já está sendo elaborada. Nós teremos muitos avanços e temos tido. A China recentemente anunciou que teria um sol, digamos, tecnológico criado por eles, que teria uma capacidade
tamanha que seria mais quente do que o próprio sol que nós temos, que brilharia, que iluminaria toda a nação. Nós temos robôs que também na China, recentemente, o ano passado, estavam servindo no lugar dos garçons em alguns dos restaurantes. Temos também no Japão robôs que já atendem pessoas, que quando chegam nas devidas hotelarias, eles são muito bem preparados e recepcionam ali os turistas de uma forma nunca vista. Nós temos assim um avanço tecnológico até então nunca visto em todo o tempo que a humanidade existe. Nós também sabemos, de acordo com a revista Galileu, inclusive a revista é datada do ano passado, mas o que eu vou te dizer encontra-se também a partir de 2012 algumas informações precisas, que nós temos o universo, que foi descoberto que o universo está numa fuga colossal do centro. Ele não parou de crescer. O cosmo, toda criatura que Deus fez, ela continua em crescimento, numa fuga gigantesca. Mas a palavra, o que eu quero indagar a você, é que no meio de todos esses avanços científicos, tecnológicos, coisas tão mirabolantes, que nos deixam até mesmo sem palavras, boquiabertos, estupefatos, existe um ser humano que, criado à imagem e semelhança de Deus, não consegue evoluir. O cosmo evolui, as pessoas criam coisas mirabolantes, tantas coisas maravilhosas, e o ser humano, que é obra-prima de Deus, não evolui. Quando é que nós vamos tomar posse dessa promessa de Jesus que diz que quem crer nele, rios jorrarão do seu interior? Quando é que os rios de Deus vão jorrar do nosso interior? Porque o nosso tempo é marcado, meus irmãos, é marcado pela ansiedade. Nós estávamos vivendo, se você consegue fazer síntese nesse momento de pandemia, nós estávamos vivendo tempos de uma ansiedade sem limites. A gente não tinha mais gosto até mesmo para comer, porque a gente comia pensando no que tinha que resolver, comíamos pensando já ali com o celular na mão, nem prestando atenção no que a gente comia, porque o mais interessante era estar ali absorvendo informações e fornecendo informações. A gente estava tão mergulhados num complexo de ansiedade tão profunda, porque o que é ansiedade? É uma inaptidão, é o fato de você não conseguir lidar com o seu presente e com as coisas que permeiam o momento presente. Daí, por a gente não conseguir viver bem o presente, a gente foca no passado que não existe mais. O que é o passado a não ser um registro de algo que você viveu e que está lá, do qual você não tem mais posse? Você não consegue mais acessar o seu passado de forma que você o modifique. Mas insistimos em viver naquilo do qual já vivemos, é passado. Mas quantos de nós estamos secos por dentro? Os rios de Deus, o Espírito Santo não consegue jorrar em nós, os verdadeiros rios de Deus, porque estamos secos, porque vivemos de passado, porque vivemos das coisas que as pessoas nos falaram, porque vivemos das coisas que nos fizeram, porque estamos marcados pela mágoa, pelo rancor, e essas coisas vão alimentando as nossas almas. Como nós estamos desgastados? Eu não sei se você consegue perceber, nós estamos com uma sociedade onde quem tem 20, 25 anos, 18 ou 19, talvez eu estou trazendo assim, datas que não são totalmente essas, eu estou trazendo essas como exemplo. Mas fato é que a gente tem visto uma juventude com um envelhecimento precoce, sem medidas. Antigamente a gente via que um rapaz de 20, 25 anos, ou uma moça, às vezes nem parecia ter essa idade, parecia ter muito menos, mas os de hoje parecem ter muito mais. Por que está acontecendo tudo isso? Nós estamos perdendo o gosto por sermos criaturas de Deus, estamos perdendo o gosto por sermos a obra-prima de Deus,
Estamos perdendo a oportunidade de evoluirmos como criação de Deus, como beleza de Deus. E aí ficamos marcados muitas vezes com uma ansiedade terrível que nos projeta o futuro. O futuro existe? Ainda não. O futuro é uma matéria da qual eu e você não temos acesso. Nós não estamos em 2021, nós não estamos em 2030. Nós temos que viver o hoje, e muitas vezes a gente faz tantos planos para daqui 2, 3, 4 anos, sem sabermos se estaremos aqui, porque nós não temos acesso a essas informações, temos acesso ao hoje. O hoje é o importante para nós. E aí a gente vai criando toda uma situação, da qual nós vamos nos perdendo de nós mesmos. E aí a gente se perde de nós, e ficamos buscando, não pelos rios de Deus, não pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado através do batismo. Nós começamos a buscarmos nas pessoas as respostas para tantas fragilidades e tanta carência afetiva que a gente vive com ela. Estamos cada vez mais modernizados e cada vez mais mimados. Cada vez mais modernizados, estamos cada vez mais superficializados. Estamos cada vez mais modernizados e cada vez mais estamos infantis nos nossos relacionamentos. Brigamos com muita facilidade, fechamos a cara para os outros com muita facilidade, viramos a cara para o outro quando vem na nossa direção, passamos até do outro lado da rua para não ter que passar do mesmo lado. Sentamos dentro da igreja como se estivéssemos numa fila, como se estivéssemos num atendimento bancário, esperando com uma senha para ser atendidos. Estamos cada vez mais virando máquinas, e daqui a pouco eu acredito que as máquinas vão estar virando mais seres humanos. Guardamos mínimas coisas, estamos tão, digamos, infantilizados, que sequer uma palavra é motivo de uma bruta de uma tempestade que nós vamos criando. E quantos de nós estamos vivendo uma tempestade na mente que nos tira a paz, causa insônias, causa muitas vezes doenças psicossomáticas, nossos ombros estão cada vez mais endurecidos, nossa coluna cada vez mais endurecida, dolorida, cada vez mais estamos vivendo com as síndromes, mais dependentes de medicação, comemos e já nem temos mais sabor, paladar nosso passou à distância. E como nós estamos evoluindo? Eu acredito que o Espírito Santo deve estar gritando: me dê um espaço pelo amor que você tem em Deus, me dê um espaço para que eu faça obra nova, para que eu possa jorrar de dentro de você rios de água viva, me dê um espaço para que eu possa fazer você sorrir de novo. Me dê um espaço para que eu possa fazer você entender que debaixo do céu tem um tempo para cada coisa. Mas nós estamos querendo viver ou do passado nosso, ou do passado dos outros, ou projetando no futuro que não existe, e perdemos o melhor de hoje. Tem uma escritora que ela diz, eu amo Adélia Prado. Adélia Prado diz uma coisa que eu quero partilhar com você. Guarda isso no seu coração. Adélia Prado diz assim: eu adoro cicatrizes, porque as cicatrizes me fazem lembrar que fui mais forte do que aquilo que me feriu. Eu adoro cicatrizes, porque as cicatrizes me fazem lembrar que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu. Você está conseguindo ser mais forte do que aquilo que te feriu? Eis a questão. Quem quer, gente, ter maturidade, quem quer ter equilíbrio, quem quer ser uma pessoa elegante, vai ser cheia de Deus. Elegância não tem nada a ver com você colocar um closet na sua casa, encher de sapatos, encher de roupas bonitas, se mostrar na sociedade. Eu estou cada vez mais convicto quando eu observo que determinadas personalidades da nossa sociedade estão cada vez mais vazias, cada vez mais infantilizadas, cada vez mais desprovidas de sabedoria. Eu cada vez mais estou convicto de que em Deus eu tenho resposta para ser um ser humano melhor. Em Deus eu tenho resposta para fazer diferença na vida do outro. Em Deus eu tenho resposta para que os meus relacionamentos sejam melhores, não sejam tóxicos. Em Deus, movido pelo Espírito de Deus, eu vou atrair pessoas boas para a minha vida, porque
Quando o Espírito de Deus está em nós, a gente atrai coisas boas, viu? Atraímos coisas boas quando o Espírito Santo de Deus está fluindo em nós. Se não estamos em Deus, o que vai ser atraído não vai ser nada bonito, não. Meditando nessa concepção, nesse derramamento do Espírito Santo, nessa transformação que precisa existir em nós, eu quero trazer algo muito importante para você. A palavra de Deus nos diz, você vai abrir depois a sua Bíblia, Eclesiastes. Não é eclesiástico, não. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Entenda a cura para a sua ansiedade. Entenda o que é viver no Espírito Santo. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar a planta, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir e tempo de construir. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de gemer, há tempo de bailar, há tempo de atirar pedras, de recolher pedras, há tempo de abraçar, há tempo de separar, há tempo de buscar e tempo de perder, há tempo de guardar, há tempo de jogar fora, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de calar e há tempo de falar, há tempo de amar e até tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Eu compreendi que não há felicidade para o homem a não ser no prazer e no bem-estar durante a sua vida. E que o homem coma e beba, desfrutando do produto de todo o seu trabalho, que é dom de Deus. Existe um tempo debaixo do céu. Por que às vezes nós insistimos em querer atropelar o tempo das coisas? Por que às vezes nós insistimos porque não compreendemos que o tempo de Deus não é o nosso, mas o tempo de Deus vai acontecer em nós? Nós muitas vezes colocamos o tempo de Deus a perder porque nós escolhemos mal. Não deixe ser levado pela ansiedade. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Hoje estamos terminando a nossa campanha de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. O maior nó que Nossa Senhora precisa desatar em nós é o nó da nossa falta de paciência. Nós não temos paciência conosco, nós não temos paciência com os outros. Nós não queremos mais escutar a voz de Deus. Nós não temos nem mais tempo de rezar. Às vezes nós não temos mais tempo nem de ler uma Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós não temos mais tempo de jejuar. Nós não temos mais tempo de falar com as pessoas. Aquelas pessoas que nos amam de verdade. Nós não temos nós nem nos permitimos mais o tempo de cuidar de nós mesmos. Do jeito que a gente levanta, a gente passa o dia e assim adormece novamente. Falta em nós o que o Espírito Santo precisa dar. Sabe o que o Espírito Santo precisa nos dar? Criatividade. Sabe o que o Espírito Santo precisa nos dar? Respeito, amor próprio. Amor pela nossa vida, respeito pela vida do outro, respeito pela história do outro. O Espírito Santo precisa nos ensinar a ser dóceis, a voltar a sentir prazer com as coisas mais simples da vida. O Espírito Santo precisa nos ensinar a voltar a dar sentido à nossa vida, porque tem muita gente vivendo ainda de coisas que não existem mais. Tem muita gente sofrendo, se mergulhando numa escuridão de forma desnecessária. A maior ação do Espírito Santo vai ser, de hoje, amanhã e sempre, mostrar para mim e para você que nós estamos muitas vezes buscando um caminho onde Deus nunca quis que nós buscássemos. Aí um dia que a gente chegar diante de Deus, Ele vai falar: olha tudo que eu fiz para te ajudar, olha tudo que você fez para se atrapalhar.
porque nós estamos constantemente nos atrapalhando e atrapalhando Deus a nos ajudar. Sejamos a partir de hoje conscientes, sábios, respeitosos conosco mesmo, sabendo que debaixo do céu tem um tempo para cada coisa. Se o seu tempo aqui está passando de forma até agora desnecessária, não importa da forma ou da idade que você se encontra, busque o sentido em Deus. Valorize as coisas que você tem. Eu sempre digo, gente, que às vezes a felicidade está tão perto de nós e nós buscamos ela tão distante. Talvez a sua felicidade está do seu lado e você está construindo mundos, fundos, projeções de algo que talvez você nem saiba que vai ter. Não sabe que vai ter. Viva com o hoje, viva no hoje. Aceite-se, ame-se, respeite-se, cuide-se. Procure deixar com que os rios de Deus jorrem do seu interior. A maior obra de Deus vai ser nos fazer evoluir, porque mexer com o ser humano é difícil demais. Deus tem, se tem, entre aspas, ansiedade, é no sentido de fazer com que eu e você nos tornemos melhores. Mas, ô criatura difícil é o ser humano, que o espírito grita, o espírito geme, a natureza está gemendo, como diz na segunda leitura, aguardando a libertação, e nós escolhemos sermos escravos. Tem gente que gosta tanto de ser escravo, que passa uma vida inteira na dependência de outro, deixando com que amizades ou relacionamentos vão colocando simplesmente uma forma de escravidão na própria vida. É tempo de se libertar, é tempo de ser melhor, é tempo de você dizer para você mesmo, olha, basta, eu não vivo assim mais. Entendeu meu recado? É tempo de você dizer, basta, eu não vivo assim mais. Eu não nasci para comer lavagem dos porcos e nem voltar, como diz a palavra de Deus. Eu não nasci para ser como os cães que voltam aquilo que não deve e a porca que volta à lama, como diz a palavra de Deus. É tempo de você dizer para você, hoje, basta. Hoje em diante eu não viverei assim mais. Eu quero a minha vida de volta. Amém.